Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo aí agora. Desde já agradeço a oportunidade de poder realizar essa reflexão. E eu acredito que nada ocorre por acaso. Então, se você está me assistindo agora nesse momento, é porque de alguma forma isso vai contribuir para alguma coisa na esfera da espiritualidade, tanto individual quanto coletivamente. Meu nome é Rodrigo, eu atualmente atuo aqui neste planeta profissionalmente como professor e orientador educacional em instituição pública. Me considero um trabalhador da luz na Sociedade Espírita Renovar e hoje nós vamos comentar alguma coisa a respeito deste tema polêmico, né? Desafiador, cujo título é Diversidade, Acolhimento e Evolução Espiritual, compreendendo as identidades de gênero e orientações sexuais. Eu gostaria de destacar duas coisas muito importantes, tá? Primeiro, eu tô aqui como um gay espírita, né? Eu faço parte da comunidade LGBT, depois a gente vai comentar sobre essas letrinhas, tá? E segundo, eu ressalto as palavras do título dessa exposição: identidades de gênero, orientações sexuais, ou seja, não confundam a palavra identidade, a expressão identidade de gênero, com outras expressões que tem por aí, que não vem ao caso nós comentarmos aqui, que não fazem parte dessa nossa reflexão, tá? Bom, estamos no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT, né? Mas o orgulho no sentido positivo da palavra, como uma forma de resistência, né? De resiliência pela busca dos direitos que infelizmente ainda são desrespeitados, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, da comunidade LGBT. E nada mais justo, nada mais grandioso do que a gente poder comentar sobre isso exatamente no mês propício, né? Não sei se vocês sabem, meus amigos e minhas amigas, mas no dia 28 de junho de 69, iniciou uma série de protestos chamada de Revolta de Stonewall Inn. Stonewall Inn é ainda o nome de um bar LGBT que foi violentamente rechaçado por policiais militares em Manhattan, em Nova York, né? E aí a comunidade, né, de LGBT, homossexuais, transgêneros, enfim, iniciaram uma série de protestos que durou aproximadamente 6 dias. Não há relatos de mortos, né? Não houve desencarnados, pelo menos o que os relatos históricos nos contam, mas foi bastante violento. E aí nós temos algumas imagens de como que foi essa revolta. Uma das personagens, uma das ativistas que lutaram, né, por esse início do amparo aos direitos da comunidade LGBT foi a Marsha Johnson. Aí tem uma frasezinha dela, ó: uma pessoa nunca tem completamente seus direitos até que todos tenham seus direitos. Então ela foi uma pessoa, uma mulher transgênero que lutou como ativista nessa revolta de Stonewall Inn. Aí dá para ver o cartazinho ali dela, né? Power to the people. Então são pessoas, né? Pelo direito das pessoas no geral, mas em especial, claro, né? A comunidade LGBT. Hoje nós temos aí a imagem do bar, como é que ele está, né? Nós temos aí, foi realizado um monumento, né? Em homenagem ao início, digamos assim, internacionalmente reconhecido como o início da luta pelos direitos da comunidade LGBT. E aí,
vem a grande pergunta aos amigos e amigas que estão me assistindo agora. Será que realmente a gente tem que falar sobre isso? Tem necessidade de falar sobre isso, sobre esse tema, dentro do espiritismo? Mas o que que o espiritismo tem a ver com isso, com identidade de gênero, com orientação sexual? Que absurdo, né? Será que é um absurdo mesmo? Bom, vamos dar uma analisada na situação? O país que mais mata pessoas LGBT, olha só, é o Brasil. Olha ali, ó. País que mais mata pessoas trans e travestis, aponta dossiê. Será que vale a pena comentar sobre isso no espiritismo? Preso suspeito de arrancar olhos e pele de toda a cabeça de jovem gay. Ativista trans é assassinada no Rio de Janeiro. Mulher ataca casal e ironiza homofobia. Sou branca, família tradicional. Jovem desaparece após encontro marcado por aplicativo e é encontrado morto em São Paulo. E aí, gente? Será que nós vamos tapar o sol com a peneira? Inclusive dentro da comunidade espírita? Nós temos 64 países que atualmente criminalizam a homossexualidade, né? No caso, atos sexuais consensuais entre pessoas do mesmo sexo. Será que a gente não tem que falar sobre isso? Ali nós temos os países, né? Um dado ali de junho de 2024, os países que ainda aplicam pena de morte em roxo, os países em que há prisão perpétua, né? Aqueles que apenas aprisionam, mas com certeza, né? Deve ter alguma outra coisa junto, né? Tortura, enfim. Será, gente, que o espiritismo precisa falar sobre isso? Olha só alguns outros dados. A categoria transgênero cresceu mais 75% em sites de pornografia, para se tornar a 7ª categoria mais popular mundialmente. E no Brasil, nós ocupamos a 1ª posição nessa categoria, pesquisada, no caso, nos sites de pornografia, né? E aí? E agora o mais forte, eu peço perdão, já desde agora, por essa informação que eu vou dar para vocês, né? Eu tenho amigas travestis, muitas amigas travestis, inclusive algumas que fazem, né, programa, que estão dentro desse sistema da prostituição. E aí, se vocês conversarem com alguma delas, né, no caso, as pessoas trans que trabalham na prostituição, e lembrando que nem toda pessoa transgênera, nem toda travesti trabalha como na prostituição, isso é lógico, né? Só para deixar bem claro. Mas se vocês forem perguntar para elas qual é o cliente típico delas, adivinhem. Será que é um homem solteiro sem filhos ou um homem casado com filhos? Pois é isso mesmo. E se a gente entrar no perfil desses homens, né, nas mídias, nas redes sociais, o que que a gente vai encontrar? Respeito, empatia e inclusão, ou agressão, intolerância, chavões sobre sexualidade, inclusive contra pessoas trans? Adivinhem, meus amigos e minhas amigas. Então, será que nós precisamos falar sobre isso? Bom, antes da gente ver algumas questões dentro do espiritismo, eu gostaria, humildemente, de situá-los em alguns termos, né, dentro da comunidade LGBT. Mas antes disso, eu quero fazer algumas perguntas, em especial, né, para as pessoas que trabalham em centros espíritas. Você conhece alguma pessoa trans que frequenta algum centro espírita?
e que frequenta à vontade, com segurança, sendo respeitada? Alguém aqui, alguns dos amigos conhecem? Eu não conheço. Aqui na minha cidade eu não conheço. Você sabe o que significa as expressões homem trans gay ou mulher trans heterossexual? Será que é necessário a gente saber esse tipo de expressão? Por exemplo, numa casa espírita? Quando que eu vou falar isso, né? Por que que eu preciso saber disso numa casa espírita, por exemplo? Ou em qualquer situação, em qualquer templo religioso, em qualquer local, na verdade. Então vamos para uma situação. Se em uma conversa fraterna você errar o pronome com o qual a pessoa se identifica, quais os possíveis impactos emocionais causados a quem já está com pensamentos suicidas devido ao preconceito que sofre na sociedade ou na família? Então, eu estou conversando com uma pessoa, vamos supor um adolescente que já tem pensamento suicida, né? Sei lá, pode ser uma mulher trans ou um homem trans, e aí o problema é que a família não aceita, entre aspas, né? Esse aceita, não respeita, na verdade, a orientação sexual ou a identidade de gênero dessa pessoa. E aí, sem querer, conversando com essa pessoa, ela gostaria de ser tratada no feminino e, de repente, eu trato ela no masculino. Será que isso não pode ser um gatilho para cada vez mais intensificar esse pensamento na pessoa e dar descrédito e desrespeito à pessoa que está conversando com essa pessoa que está em desequilíbrio naquele momento? E aí eu coloco aqui para os amigos e para as amigas uma citação em Obras Póstumas de Allan Kardec, na segunda parte, que diz o seguinte: o que é bom para certa época pode tornar-se deficiente em época posterior. As necessidades variam com as épocas e com o desenvolvimento das ideias. Se não se quiser que com o tempo ela, no caso a doutrina espírita, caia em desuso, ou que venha a ser superada pelas ideias progressistas, será necessário que caminhe com essas ideias. Então, o Espiritismo não é uma doutrina simplesmente estagnada, estacionada. Ela vai se atualizando conforme as ideias, a ciência vai se intensificando e se atualizando. Tem determinados termos que nós não podemos mais utilizar, né? Nós vamos ver ali algumas expressões, algumas palavras que estão nas obras básicas ou até nos livros psicografados pelo Chico, que precisam sim de uma readequação histórica, contextual. Isso não significa que o espiritismo vai sofrer uma atualização, né, no sentido negativo da palavra. Mas nós precisamos abrir a nossa mente como Allan Kardec nos propôs. Coloco também mais uma citação em A Gênese, onde Allan Kardec, no capítulo 1, item 55, nos diz o seguinte: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Olha só, não é se uma ilusão nova, não é se uma mentira nova, não é se uma fake news nova, é se uma verdade nova se revelar, ele, o Espiritismo, a aceitará. Então, sim, nós precisamos considerar o contexto histórico. Nós precisamos analisar, sim, determinadas questões dentro da doutrina espírita. Não dá mais para fingir que está tudo bem, gente. Eu assisti palestras, assisti exposições gravadas aí nas redes sociais, que, olha,
falas de pessoas, assim, renomadas sobre esse tema? Cadê o amparo? Cadê o acolhimento? Cadê enfim, a humanidade? Será que realmente os espíritos superiores pensam dessa forma? Então, a gente vai analisar algumas questões, né? Primeiro, não tem como falar sobre esse tema dentro da espiritualidade, do espiritismo, sem a gente deixar bem claro a questão de algumas expressões. Por exemplo, sexo biológico, né? Masculino ou feminino? É isso, né? O sexo biológico ou é masculino ou é feminino, ou é macho ou é fêmea, certo? Será? Bom, vamos pegar algumas conceituações, né? Isso considera muitas situações, gente, é multidimensional. Nós precisamos analisar a questão de cromossomos, hormônios, genitálias, características físicas e desenvolvimento embrionário, não como algo isolado, e sim como interconectados, né? Então não existe essa questão, esse binarismo homem-mulher, masculino e feminino, nem na biologia. Quando alguém diz assim, mas biologicamente é um homem, biologicamente é uma mulher, é porque não entende de biologia. Eu coloco para vocês aqui algumas situações, né? Algumas combinações cromossômicas que vão resultar em sexos biológicos bem definidos ou nem tanto, né? Não é só essa questão do XY masculino e XX feminino. Olha só quantas combinações diversas existem, né? XXY, X, né, lá na síndrome de Turner, XYY, olha só a quantidade, gente. Aqui até eu destaquei, né, mais adiante ali, olha aqui uma situação, ó, intersexo, que antigamente as pessoas chamavam de hermafrodita, né, hermafroditismo, só que a pessoa que é intersexo, ela não consegue se fecundar, né, então, assim, não é mais adequado utilizar esse termo hermafrodita, o termo adequado é intersexo. Olha ali uma situação que eu destaquei para vocês, na síndrome de insensibilidade aos andrógenos, né? Onde externamente feminino, mas apresenta testículos internos e geneticamente é masculino, só que fenotipicamente, né? Externamente feminino. Então, assim, ó, não dá mais para a gente reproduzir conhecimentos ultrapassados, né? Então, até essa questão de sexo biológico, a pessoa afirmar que é biologicamente um menino, biologicamente uma menina, isso é um desconhecimento total das questões científicas, biológicas atuais, contemporâneas. Não dá mais para a gente ficar reproduzindo essas falácias, né? essas falas. Gênero, né? Qual é o meu gênero? Masculino ou feminino? O que é isso? Vamos lá. É um construto, uma construção social e cultural que atribui papéis e comportamentos, expressões, papéis, comportamentos, expressões e identidades a homens, mulheres e outras identidades de gênero. Abarca não apenas as diferenças entre masculino e feminino, mas também as interseccionalidades com classe, raça e outras categorias sociais que moldam as experiências e identidades dos indivíduos na sociedade. Então, quando a gente fala em gênero, né, nós vamos ver aqui, nós temos muitas expressões cisgênero, transgênero e outras, né, que nós vamos ver mais adiante. Aqui eu gostaria de colocar para vocês um depoimento de uma influenciadora digital para meio que esclarecer essa questão de sexo biológico, né? A Maria Fernanda Cabral. Ontem a minha sogra olhou no fundo dos meus olhos e disse que eu sou biologicamente homem e que preferia milhões de vezes que o filho dela estivesse namorando com uma mulher de verdade. E que essa coisa de trans nem existe. Ainda saiu falando, nossa, falei na cara dela mesmo.
Parabéns, como ela é poderosa. Então, nesse vídeo aqui, eu vou sanar a dúvida da minha querida sogra e de muitas pessoas que podem achar que é certo dizer que uma mulher trans é biologicamente homem. E eu vou explicar por que uma mulher trans não é biologicamente homem. É bem simples, tá? Primeiro, a gente tem que ter em mente a diferença entre sexo e gênero. Sexo é uma coisa, gênero é outra. Sexo é biológico. Existe o sexo masculino, sexo feminino e as pessoas chamadas de intersexo. Sexo masculino, pessoa que tem um cromossomo sexual XY e tem características sexuais secundárias masculinas. Sexo feminino, pessoas que têm cromossomos XX e têm características sexuais secundárias femininas. Pessoas intersexo têm outras, mais de 40 combinações cromossômicas diferentes de XX e XY. Nem no sexo existe isso de ou um ou outro, que fique bem claro. O gênero é como você se identifica socialmente. E tem alguns casos que isso não tem nada a ver com o seu sexo. Uma mulher cis tem o sexo feminino e se identifica como uma mulher. Sexo feminino, gênero mulher. Uma mulher trans pode ter sexo masculino, gênero mulher. Sexo masculino, gênero mulher. Pode ser também que ela seja sexo intersexo, gênero mulher. Assim como a Roberta Close. Difícil vocês não saberem quem é a Roberta Close, mas foi a mulher trans mais famosa dos anos 80 aqui no Brasil. Ela era lindíssima e ela era intersexo. Ela produzia hormônios femininos de forma natural, mas tinha genitália masculina. Ela era uma mulher trans, mas não era do sexo masculino. Então ela é biologicamente homem? Como é que funciona? Tá vendo como isso não faz sentido nenhum? Pois é. Então, precisamos nos atualizar, né? Identidade de gênero, que é como eu me identifico, né? A vivência interna e individual do gênero, tal como cada pessoa o sente, podendo ou não corresponder ao sexo atribuído ao nascer. E aí eu coloquei alguns termos, né? Mas antes vamos só analisar aqui a expressão de gênero, que é como eu me expresso externamente. Manifestação externa do gênero de uma pessoa através de comportamentos, vestimentas, através da voz. E eu não posso analisar o gênero de uma pessoa. Na verdade, eu nem tenho que analisar o gênero de ninguém, mas eu não devo analisar o gênero de uma pessoa através daquilo que ela expressa externamente, né? Porque aquilo que a forma como a pessoa se sente e por quem ela se sente atraída, que a gente vai comentar agora sobre orientação sexual, não dá para ser analisado simplesmente com uma olhada, olhar para uma pessoa, ver o jeito que ela é, como ela se expressa e dizer que ela é isso ou aquilo, né? Não. Orientação sexual. Padrão de atração emocional, afetiva e sexual por pessoas de determinados gêneros. Então, é por quem eu me atraio emocional, afetiva ou sexualmente, né? E é importante ressaltar que não se fala opção sexual, né? Porque se eu disser opção, significa que eu posso ter feito uma escolha errada, né? Não, tá? O termo correto é orientação sexual, ok? A sexualidade, ela é a junção de tudo isso, né? É a dimensão complexa da experiência humana e abrange todos esses termos. Sexo, identidade, papel, né, de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, tudo isso é relacionado, então, nós colocamos nesse pacote chamado sexualidade. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Eu, por exemplo, sou um homem gay cisgênero, ou seja, eu me identifico com o meu sexo biológico masculino, né? Portanto, eu sou cisgênero e me atraio por pessoas do mesmo sexo, né? Do mesmo gênero, no caso, por outros homens. Então, eu sou um homem gay cisgênero. Cisgênero é aquela pessoa cuja identidade corresponde ao sexo que lhe foi atribuído ao nascer. Lembrando que a questão de sexo biológico não é simplesmente pelo externo que a gente analisa. Só que muitas pessoas ainda se utilizam desse pretexto, dessa justificativa, para dizer que a tal pessoa é biologicamente mulher ou biologicamente homem, né? Quem fala, quem reproduz essa expressão precisa se atualizar. Transgênero.
pessoa cuja identidade de gênero difere do sexo que lhe foi atribuído ao nascer. Eu tive, por exemplo, uma aluna que externamente a expressão de gênero dela era uma expressão masculina, né? Ela, perdão, ainda se mantinha vestida como ele, digamos assim, entre aspas, externamente, com barba, com vestimentas de um menino, entre aspas, tradicional, só que ela é uma mulher transgênero, se identifica como uma mulher, né? Então, vejam que a expressão de gênero, ela não necessariamente condiz com a sua identidade de gênero externamente. Então, não existe uma lógica, pessoal, não é? Eu sei que é um pouco confuso para quem está se inteirando desses assuntos, mas não existe uma lógica, né? Ah, tá vestida de mulher, pensa como mulher. Tá vestido como um homenzinho padrão, pensa, né, como um homenzinho. Não existe esse padrão. E aqui eu coloquei para vocês alguns significados, né? Sinônimos, mas cada um tem um significado próprio, que é a questão de transexual, transgênero e travesti. Então, transexual é um termo utilizado pela psiquiatria, transgênero já é um termo que vem das ciências sociais e humanas, e travesti, lembrando que é a travesti e não o travesti, está associado tradicionalmente à questão de luta, né, de resistência. Historicamente, essa palavra está associada à marginalidade, exclusão, às esquinas, à violência. Então, tem algumas mulheres transgêneros, né, que desejam ser chamadas de travesti. E cuidado, muita gente ainda associa a palavra travesti à prostituição, e não tem nada a ver com isso, né? Então, essa palavra, ela traz consigo uma esfera política de resistência, né, de combate à exclusão, de luta pelos direitos, né? Então, são sinônimos, mas cada termo tem um significado próprio. Tá, mas se tem tudo isso, né, como é que eu vou chamar uma pessoa trans, então? Como é que eu devo tratar essa pessoa? Não só uma pessoa trans, mas qualquer pessoa de qualquer identidade de gênero. Como é que eu vou tratar ela? Muito simples. É só perguntar. Se necessário, né? Se tu vais, por exemplo, tratar a pessoa no masculino ou no feminino, no teu discurso para aquela pessoa, respeitosamente pergunta, fulano, fulana, né? Como que eu posso te chamar, né? Se tu tá em dúvida. Isso vale para qualquer gênero, né? Não só para pessoas transgêneras. Aqui eu coloquei uns outros termos, eu vou passar meio rapidinho, né? Não binário, que é um termo guarda-chuva, que se aplica para aquelas pessoas que não se identificam exclusivamente como masculino ou feminino. Gênero fluido, que ora se identifica como homem, ora como mulher, ora como ambos, ou nenhum, né? Ou alguma outra identidade de gênero. Aí nós temos orientações sexuais, que aí, no caso, não são identidades de gênero, né? Heterossexual, nós sabemos o que é, né? É o mais popularmente que nós conhecemos, que é a pessoa que se atrai pelo gênero oposto. E detalhe, olha só, se um homem cis, heterossexual, né? Uma pessoa do sexo masculino, que se atrai pelo gênero oposto, então, um homem cisgênero, heterossexual, se ele sente atração ou se ele namora com uma mulher trans, né, biologicamente, entre aspas, do sexo masculino, mas se identifica como uma mulher, né, a sua identidade de gênero é oposta ao sexo ao qual lhe foi atribuído ao nascer. Então, se um homem cis heterossexual namora com uma mulher transexual, transgênera, ele continua sendo heterossexual, né? Não podemos reproduzir mais esse preconceito de que se um homem cis, hétero, namora uma mulher trans, uma travesti no caso,
Ele é gay? Não, ele continua sendo heterossexual, certo? Homossexual, aí nós temos os gays e as lésbicas, né? Pessoa que se atrai afetiva e sexualmente por pessoas do mesmo gênero. E aí nós temos aqui a palavrinha gay, que já foi citada por um expositor espírita, né? Significa alegre, feliz, vivaz, né? Brilhante. Aí nós temos as bandeirinhas, que eu acredito que vocês notaram, que são as bandeiras de cada um, né? E, olha só, em 1990, a homossexualidade, que era chamada de homossexualismo, e não se diz mais, não se usa mais aquele sufixo ismo, foi retirada, né, como doença pela OMS. E é por isso que no dia 17 de maio, que foi em 17 de maio de 1990, que se é comemorado internacionalmente, né, o Dia Internacional contra a Homofobia, que foi em homenagem, digamos assim, à data em que nós não falamos mais homossexualismo, e sim homossexualidade, porque não é mais classificada como uma doença, né, uma patologia. Aí nós temos o termo bissexual, né, que se atrai por mais de um gênero, assexual, que não sente atração ou sente pouca ou nenhuma atração sexual, pansexual, que é aquele que se atrai por pessoas, independentemente do seu gênero, né, queer, algumas pessoas não entendem o significado de queer, que são aquelas pessoas que rejeitam rótulos rígidos, né, que se identificam com múltiplas identidades simultaneamente, ou que não se sente representado pelas letrinhas, né? LGBTQIAPN+. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Por exemplo, Maria se sente atraída principalmente por mulheres, mas ocasionalmente por pessoas não binárias. Sua identidade de gênero também é fluida. Às vezes se sente mais feminina, às vezes sente mais neutra. Em vez de usar múltiplos rótulos como lésbica, pansexual e gênero fluido, ela se identifica simplesmente como queer, pois esse termo abrange toda a complexidade de sua experiência sem necessidade de definições rígidas. É simples, né? E aí vocês têm as letrinhas LGBT, né, lésbica, gay, bissexual, o T, transexual, transgênero e travesti, QIAPN+, o Q é queer, I é intersexo, A, assexual, P é pansexual, N é não binário, né, e o mais aqui é para as outras letrinhas que vão surgindo conforme a atualização, né, dos tempos, certo? Então, por isso, LGBTQIAPN+. Bom, feita essa introduçãozinha, vamos para o que diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 200. Tem sexo os espíritos? Lembrem, sexo no sentido de sexo biológico, né? E nós já sabemos, pela ciência atual, que o conceito de sexo biológico não é dado só pelas características secundárias, pelo externo. Tem genitália masculina é homem, tem genitália feminina é mulher. Não, né? Então vamos lá. Tem sexos os espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos, né? Olha só, quem somos nós para julgarmos se é do sexo biológico tal ou tal, né? Quem somos nós? Eu quero mostrar para vocês aqui uma questão interessante do professor, eu digo professor, né, do sociólogo Elias Moraes, que é membro da Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas
e Sociais e da Federação Espírita do Estado de Goiás. Vamos dar uma analisada num questionamento aqui? Tá, os espíritos não têm sexo, mas será que eles têm gênero? Vamos dar uma analisadinha aqui. Naquela questão dos espíritos, se os espíritos têm sexo, eu quero dizer para vocês que eu concordo que realmente o espírito não tem sexo, mas tem gênero. Mas tem gênero. Né? Por quê? Porque os espíritos, quando comunicam através dos médiuns, muitos deles se manifestam como homens. Mas não homens porque tenham uma estrutura biológica de corpo masculino. Homens porque se sentem homens na sua identidade de gênero. Não mulheres porque tenham estrutura sexual feminina, mas mulheres porque se identificam com o gênero mulher. E numa pesquisa que um grupo de amigos está fazendo, foi possível, por exemplo, registrar a percepção de uma médium que falou de um espírito que se apresentou com cabelos longos, barba, bigode, mas vestido com vestidos e com outros aparatos, com outros adereços, que ela dizia, olha, eu não sei como eu classificar esse espírito. Né? Porque ao mesmo tempo que ele se apresenta de uma maneira masculina, ele tem muitos traços femininos também. Então eu não sei dizer a respeito desse espírito como é que ele se percebe, mas ele diz que ele gosta de se apresentar assim, porque ele foi muito perseguido na vida dele quando ele, entendo reencarnado num corpo masculino, não gostava dessa conformação e preferia vestes femininas, né? O que a gente chamaria hoje de uma mulher transexual. Então ele sofreu tanta violência, tanto abuso, que ele gosta de se sentir assim no ambiente espiritual onde ele atua hoje. Eu concordo, né? Sexo os espíritos não têm, mas gênero eles têm sim, né? Quando os médiums eles se encontram numa reunião mediúnica, a gente sente, né? Quando o espírito quer se manifestar como homem, como mulher, ou às vezes como algo duvidoso, como o Elias comentou com a gente ali, né? Concordo. Na questão 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E aí, será que pode? Com certeza, de certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Na questão 202. Quando errante, ou seja, na espiritualidade, nessa transição, né, entre o mundo espiritual e a reencarnação. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, por que que nós precisamos, por que que nós temos que julgar essa ou aquela identidade de gênero, essa ou aquela orientação sexual? O nosso papel como espíritas, como seres humanos no geral, é acolher, né? E não tratar isso como algo errado, como algo passível de punição, de rejeição, como a gente vê em muitas casas espíritas que existe isso. Já me foi falado na minha cara, pessoal, que o fato de eu ser homossexual é um problema, que tem que ser sublimado. Não tem que ser sublimado. É uma vivência humana que simplesmente precisa ser vivida pelos seus motivos específicos que ninguém deve julgar. E ainda nessa questão 202, nós temos ali uma observação de Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em todo, cada sexo, como em cada posição social, lhes proporciona aprovações e deveres especiais. E com isso, ensejo, desejo de ganhar em experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, eu tenho uma notícia para os homofóbicos, para as homofóbicas, para os transfóbicos, né? Vocês já foram
ou serão do sexo oposto, encarnadinhos, né? Encarnados. E cuidado, né? Cuidado com preconceito, porque, olha, da mesma forma que os desafetos sempre se reencontram, aquilo que nós lutamos, que nós negamos dentro de nós, vai nos encontrar em algum momento da nossa existência. E não como uma forma punitiva, né? Eu não falo isso como uma ameaça, algo punitivo, algo ruim, e sim como uma vivência, né? Eu posso, de repente, em alguma próxima existência aí, escolher, se eu tiver essa oportunidade de escolha, vir como uma mulher trans, biologicamente como um homem, biologicamente entre aspas, né? Vocês sabem. Mas com uma identidade de gênero feminina, né? Para quê? Para cumprir alguma tarefa, para ter uma vivência, para ter uma experiência, ou talvez com uma tarefa missionária, vai saber quem somos nós para julgar. E aí eu quero ler para vocês aqui algumas conclusões, né? Com esses dizeres. Conclusão número 1. Se o espírito é, em sua essência, assexuado e transita por múltiplas experiências de gênero, masculino e feminino, ao longo de suas encarnações, com o propósito de aprendizado integral, então, a rigidez com que a sociedade, por vezes, encara os papéis de gênero e a própria identidade de gênero perde seu fundamento absoluto do ponto de vista espiritual. Então, a transexualidade, a homossexualidade, seja lá o que for, qual identidade de gênero ou orientação sexual, não tem que ser sublimada, não tem que ser superada, né? Não é um problema, é uma vivência espiritual, uma vivência, uma experiência consciencial necessária para aquele espírito encarnado, para aquela pessoa encarnada naquela existência. Quem somos nós para julgar? E a casa espírita, principalmente, tem que acolher. Eu conversei com uma mãe, uma vez, numa determinada instituição, que ela chegou para mim e disse, olha, professor, eu não aceito o meu filho. No caso, era uma mulher trans, uma menina trans, mas biologicamente, e a expressão de gênero dela era ainda como um menino. Eu não aceito o meu filho, a opção. Ela falou ainda a opção do meu filho, né? E eu, com todo respeito, disse, olha, minha mãe, com todo respeito, a senhora não tem que aceitar. Quem tem que aceitar é ela. Ela tem que se aceitar. A senhora tem o dever humanitário e legalmente, a senhora tem que respeitar, até pelo próprio estatuto da criança e do adolescente, promover o bem-estar do jovem, né? Então, nós não devemos julgar ninguém. Conclusão 2. Se o espírito já vivenciou múltiplos gêneros e acumulou experiências e sensibilidades diversas, a não conformidade com o gênero atribuído ao nascer pode ser vista não como uma anomalia, desvio ou erro da natureza, mas como uma ressonância de vivências passadas, significativas, ou mesmo como uma prova específica, conscientemente planejada ou aceita no plano espiritual para a encarnação atual. Bom, aqui vem uma questão importante, né? Será que uma pessoa escolhe ser homossexual? Uma pessoa escolhe ser transgênera? Bom, uma pessoa não espírita vai dizer que não, que a pessoa não escolhe, né? Tudo bem, tranquilo. Quando a gente estuda um pouco do espiritismo, o básico, digamos assim, nós percebemos que tem algumas situações que nos são
proporcionado escolher. Então, na erraticidade, né, antes de nós reencarnarmos aqui na Terra, nós escolhemos, nós podemos escolher sim algumas situações. Só que, o que acontece, né? Da mesma forma que eu escolhi, se assim eu posso dizer, se eu escolhi vir estar homossexual, biologicamente homem, né? Mas ser um homem gay, se eu fiz essa escolha, você, né, amigo ou amiga, que se considera heterossexual, também fez essa escolha. Mas isso eu nunca vou dizer para uma pessoa, né, que não é espírita, que eu escolhi vir como gay. Eu, pelos meus estudos, eu sei que eu escolhi, né, ou pelo menos eu acredito que eu possa ter sido me dada essa oportunidade de escolher estar como um homem homossexual, cisgênero homossexual, né? Por alguma prova específica, enfim, alguma situação que eu preciso vivenciar. Da mesma forma como a pessoa escolheu lá no mundo espiritual nascer, né? Ser nessa existência, estar nessa existência como transexual, homossexual, seja lá o que for, né? Então é importante a gente perceber que tudo são vivências, né? Então, na doutrina espírita, nós escolhemos sim, se é dada essa oportunidade, nós escolhemos determinadas condições com as quais nós estamos. E duvidar disso é duvidar da obra divina, né? Simplesmente aconteceu um probleminha lá no meu nascer, lá na parte genética, e eu agora me identifico como cisgênero homossexual, né? Não. Se eu duvidar, se eu pensar que isso simplesmente veio ao acaso ou que foi um problema, eu estou duvidando da obra de Deus, certo? Então, é importante a gente refletir sobre certos pensamentos que, infelizmente, ainda perpassam pela sociedade atual. E uma conclusão 3. Uma profunda incongruência entre o sentir interno e o corpo físico pode ser parte de um processo evolutivo complexo e individualizado. Ou seja, eu não sou ninguém para julgar essa ou aquela identidade de gênero ou orientação sexual. Nós não devemos julgar, nós devemos acolher. E um fato. Qual é o fato que existe na doutrina espírita ou em qualquer pessoa que acredite em Jesus? Não há nos ensinamentos de Jesus qualquer ressalva ou exclusão que justifique o preconceito ou a discriminação. Então, homossexualidade, transexualidade, qualquer identidade de gênero ou orientação sexual não tem que ser superada, não tem que ser sublimada, ela tem que ser vivida, respeitada. E a gente vê em muitas casas espíritas, ou algumas casas espíritas, e alguns expositores espíritas que reproduzem falas que não são de espíritos superiores. Falas preconceituosas, falas discriminatórias, né? E isso tem que acabar, gente. Tem que acabar. Não dá mais para encarar essas situações, né? Essas identidades e orientações diferentes do tradicional, né? Como uma anomalia, como um erro, certo? Vamos lá. Tem alguém que quer dizer uma coisinha para nós aqui. Tem aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi, 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana,
não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Condições da alma humana, pessoal. Palavras do Chico, com certeza pela orientação do mentor dele, Emmanuel. Condições da alma humana. Essa entrevista foi no programa Pinga Fogo em 1971. Reparem que na pergunta do apresentador, na pergunta que foi feita, foi utilizado o sufixo ismo, homossexualismo. Mas na resposta, o Chico inicia ali, né, sutilmente, ele coloca o sufixo ad no final, sendo que a palavra, né, cujo sufixo termina em ad, homossexualidade, só foi internacionalmente instituída, alterada de ismo para ad em 1990. Esse programa é de 1971. Então, olha só como que é a nobreza dessa alma, desse espírito magnífico que foi e é o Chico Xavier, né? E nas obras, né, de Emmanuel, eu quero ressaltar aqui uma parte específica que diz assim, ó, a homossexualidade, também hoje chamada transexualidade. Isso aqui está errado. Isso aqui está numa obra do Chico, só que a gente não considera, pelo menos não consideramos mais transexualidade como sinônimo de homossexualidade. Isso está errado, de acordo com os tempos atuais. E aí, a gente vai reproduzir algo que fazia parte daquele contexto histórico? Ou nós vamos nos atualizar? Então, olha só o que ele diz. A homossexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Como o próprio Chico disse, uma condição da alma humana. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Eu acredito que essa bissexualidade aqui, ela não se encontra no termo de orientação sexual, né? Que no caso é a pessoa que se sente atraída pelos dois gêneros, né? A bissexualidade aqui, eu acredito que seja no sentido de dois sexos biológicos, né? Homem, mulher, masculino, feminino. Na mesma obra, o espírito no renascimento entre os homens pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas, que não devem ser julgadas, certo? Ainda na obra, o homem que abusou das faculdades genésicas, isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo que estava na obra, uma situação específica que não deve ser colocada como uma generalidade dentro da doutrina espírita. O homem que abusou das faculdades genésicas, né, sexuais no caso, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos, é induzido a buscar nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos,
E a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino com idênticos fins. Então, por exemplo, aquele homem, né, cisgênero, que se identifica como homem biologicamente e tem atração por mulheres, enganou muitas mulheres, né, numa existência passada. Nesta existência, ele vem como uma mulher, né, vem num corpo biologicamente, vamos dizer assim, feminino, mas ele pode ser um homem trans, biologicamente feminina, né, mas se sentindo atraído, né, se identificando como homem, certo? Então, são diversidades que existem, né, nas mais variadas manifestações nas nossas existências, e não nos cabe julgar, simplesmente acolher. Na mesma obra, e ainda em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico, em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se define. Então, uma pessoa transgênera pode estar cumprindo tarefa missionária e principalmente ensinando para estes homofóbicos e transfóbicos, né, pessoas preconceituosas, a importância do respeito, né, do acolhimento, da amorosidade, certo? Que grandioso isso, né, pessoal? Na obra Sexo e Consciência, nós temos: ser homossexual não compromete o indivíduo com uma conduta moral desequilibrada nem saudável na reencarnação em vigência. São aspectos distintos da individualidade humana. Não quer dizer que seja promíscuo, que se entregue à prática do sexo desvairado. Neste caso, ou seja, no caso da promiscuidade, estaremos diante de um transtorno da sexualidade, que pode acometer pessoas portadoras de qualquer orientação sexual. Acredito que sejam palavras da Joana de Ângeles, né? Que foi um livro organizado pelo Luiz Fernando Lopes, do Divaldo Franco. Então, vejam só, aqui aparece o termo orientação sexual e o grande problema de qualquer orientação sexual ou qualquer identidade de gênero, que é a promiscuidade. Mas isso é um assunto para outra exposição. E uma palavrinha final aqui. Eu espero que Deus possa sempre nos abençoar, porque Ele é o Senhor e Ele é o Deus de todas as coisas. Ele é o meu Deus e Ele é o seu Deus. Não há um Deus para héteros ou um Deus para não héteros. Há um Deus para a humanidade. Então, meus amigos e minhas amigas, há um Deus para toda a humanidade, certo? Gratidão pela oportunidade, né? Deixo aqui uma mensagenzinha de André Luiz. A finalidade da educação não se resume no respeito cego a tradicionalismo e preconceito. É disciplina aos impulsos próprios. Então, vamos cuidar manifestações de preconceito, de discriminação, falas conservadoras no sentido negativo da palavra, né? Muito cuidado. Família é onde existe amor, independente da constituição familiar. Se são dois pais, duas mães, família é onde existe amor, certo? Muita luz a todos e todas. Mais uma vez, gratidão.